Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje. Vocês estão bem? Tudo certo? Bom dia. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo certo aí? Vamos ouvir a palavra do papai hoje, né? Tudo que ele tem para nos ensinar. O Senhor é bom demais. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vocês estão bem? Tudo certo? Como podem resumir a semana que passou? Como podem resumir tudo o que aconteceu na última semana? Qual que é a palavra ou a frase? Vamos fazer umas dinâmicas aqui? Bom dia, querida. Saudades, viu? Há anos já. Saudade de anos. Meu Deus. Como que vocês podem resumir a semana de vocês? Que frase, que palavra define a última semana? Como pode ser definida? Vamos começar. Voltou. Como que pode ser definida a última semana que você teve? Com qual palavra ou com qual frase? Olha só, tá voltando hoje do Legendários. Olha só, que bênção. Pra quem fica também é uma montanha, irmã. A gente que fica aqui embaixo também sente muitas coisas, hein? E a hora que volta, tem que estar preparado para receber e para encaixar essa nova vida. Que eles voltam bem diferentes. Uma bênção. E a gente tem que segurar na mão de Deus para entrar no lugarzinho do feminino. Porque senão volta tudo outro lugar de novo. Olha, vamos orar depois, irmã, para sua filha. Entrou um legendário aí. Quando eles voltam diferente. A gente também fica diferente. Eles voltam mais posicionados, eles voltam resolvendo as coisas, eles voltam... Só que aí o que acontece? Vai passando os dias, a gente vai o quê? Querendo voltar para o padrão anterior, para o padrão passado, para aquilo que a gente está acostumado. E é isso que precisa tomar cuidado. É isso que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente quer voltar para o lugar que a gente acostumou, viveu 20 anos, viveu 10 anos com os pais desse jeito, 30 anos. Quer voltar. Glória a Deus. Eu, no meu caso, fui avisada bastante sobre a montanha que a gente ficaria aqui embaixo. Para mim foi bem forte. Foi muito forte, porque o que acontece? A gente esquece, a gente lê, mas a gente não internaliza. Gente, tá caindo, tá travando pra vocês ou tá tudo bem? Senão eu vou entrar no 3G aqui, porque já é a segunda vez que para. Não vou... Agora eu entrei no meu... Tá travando. Agora eu entrei no 5G aqui, vamos ver se vai. Porque tava travando a internet. Nós vamos orar por saúde hoje. Tem bastante gente pedindo oração por saúde, pelos filhos, né? Vamos orar em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a questão da montanha, ou enfim, qualquer coisa que nós vamos fazer no mundo espiritual, né? Encontro de casal, conferência, questões de libertação. Nós sempre vamos precisar mesmo, nos prepararmos para a volta, para o pós. Por quê? Porque mexem em coisas, coisas são reveladas, E aí, como a gente precisa acolher esse novo momento, a gente precisa estar preparado. E Deus ouve e responde todas as orações que têm a ver com a vontade dele, irmãs. Também não adianta fazer oração contrária e querer que o Senhor atenda, que ele não vai atender.
Ah, Senhor, eu quero tal coisa, quero que traga de volta, eu quero que faça. Quem vai fazer é o Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade. Pai, me ensina o que eu preciso aprender. Se a gente fizer oração que não agrada o Senhor, oração contrária, não vai adiantar. Então, assim, e eu tava falando da uma só carne. O que a gente lê, por isso que, isso aqui não é pros casados, que é pros solteiros ou pros que estão embrasados, né? Tá embrasado. Quando você tem contato com uma outra pessoa, quando você tem ali, ó, você se relaciona com uma outra pessoa, você está trocando, você está ali se unindo a uma pessoa. Por isso que a questão do casamento é tão séria, irmãs. O que um sente, o outro vai sentir, mesmo que não seja explícito. Veja, mesmo que não seja claro, que você não saiba o que aconteceu, você vai sofrer as consequências disso, até por não saber. Entende? Ah, mas eu não sei, o meu marido... Você pode não saber. Sabe quando você... Antigamente, né? Não pode mais e... Antigamente você apanhava sem saber. O irmão tava apanhando, você apanhava junto. Ah, não, tá todo mundo, não sei separar o que é de um, o que é de outro. Toma pelo menos uma varada aqui. Era isso que acontecia antigamente. Apanhava junto. Pra não rir, outro porque não foi dessa vez, mas da outra também fez. Tudo junto. Ah, eu não sei. Você vai sentir na carne, você vai sentir. Quer ver como sente? O marido não gosta de trabalhar. É um pouco mais devagarzão. O que acontece? Você vai sentir isso na onde? Vai sentir na panela, vai sentir no peso do trabalho, vai sentir em tudo. É uma só carne. O que ele não quer chega para você também e vice-versa. Olha lá o que foi os conselhos para o rei Lemuel. Olha que mulher, que é escrito em Provérbios 31 que ele precisaria casar, se apaixonar, enfim, e ter um relacionamento. Por quê? Porque não ter isso se tornaria um problema. Não ser casado com essa mulher seria o quê? Um baita de um problema. Por que foi aconselhado isso, então? Vocês perceberam lá em Provérbios 31, no primeiro versículo, diz assim, ó. Os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem que sua mãe lhe ensinou. Entendeu? Foi um conselho para o rei Lemuel. Aqui no D diz assim. Vocês viram aqui que no primeiro versículo, eu já tinha visto isso aqui, que sabia que era um conselho, tá? Que era um conselho que era dado. Aqui. D. Entendi. Mesma coisa. Se ela estava aconselhando o filho sobre a mulher, nós também temos que profetizar. Se não casou, agora profetiza que o seu marido cuida de você como Cristo ama a igreja. Você já não vai falar mais dele como ele é, você vai falar dele como você deseja que ele seja. Como o Senhor já disse que ele vai ser. Se o Senhor disse que ele é um homem, o sacerdote, você trata ele, chama ele e cuida dele como um sacerdote. Se o Senhor disse que ele é um pastor, você chama ele, trata ele e cuida dele como um pastor. Se o Senhor disse que ele é... O que o Senhor disse que ele é, você vai ouvir e vai aplicar. Seu marido vai ser um grande ministro, você trata ele, chama ele e cuida dele como ministro. Seu marido vai ser grande pregador da palavra, você trata ele, chama ele e cuida dele como pregador da palavra. Nada diferente disso.
Porque se o Senhor já disse que Ele é, quem somos nós para tratarmos eles de outro jeito? Quando Samuel unge Davi, ele já unge Davi como rei. Nada ia poder tirar aquela unção. Que a unção ela não pode ser revogada. Se as pessoas quisessem tratar ele de qualquer forma, imagina quem ouviu, quem viu, quem sabia quem era Samuel, quem viu o que Samuel fez, e agora Samuel ungiu Davi. Ah, mas é um menino, mas ainda cuida de ovelhas, tá? Mas quem viu, quem ouviu, quem estava lá, a partir daquele momento seria muita ignorância tratar aquele menino de qualquer forma. Continuar ou desprezar. E não por interesse, mas porque ouviu o que o Senhor disse a respeito. Como podemos nós buscarmos a palavra, orarmos e termos direcionamento de Deus a partir dos nossos maridos e começarmos a tratá-lo de outra forma? É só se for... Se o Senhor disse que é porque é. Se o Senhor disse que vai fazer, é porque vai fazer. Se o Senhor disse que já resolveu, é porque já resolveu. Quem somos nós para duvidar daquilo que Deus disse? Quem somos nós para revogar a unção, para revogar a profecia, para revogar... Para quem somos nós? Do mesmo jeito que quando Deus diz entrega o Isaac, é entrega o Isaac. Vai gerar. Vai gerar. Vai gerar. Eu preciso dizer para vocês que nós não podemos ser pedra de tropeço na conversão de ninguém. Porque senão a gente paga preço. Se a gente for pedra de tropeço na conversão de alguém, porque, irmã, se tem uma coisa que acaba com o ser humano é a língua dele. Se tem uma coisa que acaba com o ser humano é o que sai da boca dele. Olha, a língua ela derruba, ela adoece, ela mata mais do que arma de fogo. Se tem uma coisa, se tem uma coisa que eu aprendi, porque eu também não sabia e não fazia, mas que eu aprendi é tomar cuidado com a língua. Não vou dizer que eu não falo, mas eu já falo me corrigindo. Quantas vezes eu ouço pessoas falando não vai dar certo, é difícil, tá pesado, vai pesar ainda mais, todo dia a mesma coisa. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu estou perto, eu verbalizo do jeito que eu tô falando aqui pra vocês. Tá repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Para de falar desse jeito. A gente muitas vezes usa a boca para desfazer o que o Senhor está fazendo. Como se nós tivéssemos esse poder, essa autoridade e pudéssemos ter esse direito de fazer isso. Não sejamos pedra de tropeço. Deus rola a gente do caminho dos outros também. Não é só os outros. Ai, o Senhor vai me tirar desse negócio, dessa situação. Mas tem caso que a gente quer prova para o marido. A gente tem que vigiar. Fala, Senhor, me liberta disso. Tira de mim isso, essa vontade de reclamar, de atacar. A gente tem que pôr a mão na própria cabeça, fazer a autolibertação. Quando escreve aqui Provérbios 31, são os conselhos. A gente quer ser a mulher, mas tem que ser. O final lá é que ela vai ser elogiada. Mas olha a batalha para ser. Porque a gente é tinhosa, irmãs. A gente é tinhosa. A gente é. Eu falava sobre isso sexta-feira com as irmãs. Falei, não é difícil um homem se converter. É difícil a gente seguir o que a gente tem que seguir. Porque nós somos emocionais, nós afloramos, nós intensificamos. Tudo nosso é muito, sente muito, deixa muito, fala muito. E aí é difícil. Porque se o homem,
ele é racional e ele aprende por observação, ele está validando, ele está observando. Se aquele padrão repetitivo, para ele muda quando ele tem convicção de que aquilo é melhor do que aquilo que ele estava fazendo. É igual questão de falar que o homem está em dúvida em relação a casamento. Eles não têm dúvida. Quando eles querem, eles querem. Quando eles não querem, eles não querem. Se eles gostam, eles gostam. Se eles não gostam, eles não gostam. Se eles querem ficar, eles ficam. Se eles não querem ficar, eles vão embora. Não dá pra florear muita coisa também, não, irmãs. Tem que saber separar o que é batalha espiritual, porque tudo, a batalha espiritual trava mesmo. Só que tem coisas que a gente às vezes não tá acostumado com a decisão de um homem. Porque a gente fala que não, mas sim. Fala que não vai, mas vai. Fala que não quer, mas quer. Eles não. Eles ou querem ou não querem. Eles vão ou não vão. Por isso que quando eles se convertem, eles se convertem. Não é? Eles se convertem, eles se convertem. Eles vão, eles vão. Ai, Jesus, tem misericórdia, Pai. É isso. Tá tudo bem aí, irmãs? O que tá acontecendo? Que Deus tá mudando assim a estação aqui do rádio? Era uma, foi pra outra. Tá tudo bem? Podemos sair desse assunto já ou tem mais alguma coisa pendente? Alguém tá com mais alguma coisa pendente pra gente tocar nesse assunto? O que tá acontecendo aí? Quem que falou demais ontem? Quem que precisa pedir perdão pro marido hoje? Quem? Conte pra mim. Quem que falou ontem alguma coisa? Além do que deveria ter falado? Fale agora. Confesse agora. Ou confesse para sempre. Quem que tá aí passando do ponto e precisa confessar? Eu fico me vigiando, porque se eu fizer eu já tenho que confessar, ainda confesso na live, então vamos vigiar. Então, aqui não fala que a mulher sábia chora sem parar não, viu? Não fala. Aqui não fala que a mulher sábia grita, nem que xinga. Aqui não fala. Provérbios 31 não fala. Ela não se coloca nessa posição. Ela é cuidada, mas ela não é frágil, igual um cristal. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Ótimo. Em nome de Jesus. Ó. A gente tem que aprender uma coisa, irmãs. Tudo que a gente vai fazer vai voltar pra gente. Entendeu? Ah, eu vou gritar. Vai demorar 2 dias pra ficar bem de novo. Vale a pena? Vale a pena fazer algo contra si mesmo? Entende? Tudo que a gente plantar, a gente vai colher, ainda mais no casamento. É em dobro, porque além de a gente fazer, o outro que tá do nosso lado é a nossa própria carne, vai voltar contra a gente, então. Entende? Eu sei que é difícil. Ah, mas é intimidade, a pessoa sabe, a pessoa conhece, tá, mas é hora, aqui a palavra que me vem, a única palavra que me vem de verdade mesmo, é inteligência. Nós precisamos ser inteligentes. Não é, eu não consigo nem falar sabedoria, porque para mim é uma questão de inteligência também. 1 mais 1 é quanto? 2. Pronto. Se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Pronto. Se eu sou inteligente, eu não faço. Entendeu? Olha quanta situação para resolver. E eu vou falar outra coisa para vocês.
uma das coisas que mais ataca, uma das coisas que mais atrapalha casamento é a falta de diálogo, a falta de comunicação. Entendeu? Se tem uma coisa que é um inimigo contra o casamento, é a falta de comunicação. Eu quase acredito... Quase acredito, é muito interessante. Mas eu quase consigo colocar a falta de comunicação como o principal inimigo do casamento. Sabia? Para mim, eu não vou cravar na pedra, mas para mim é quase 100%. Certeza que o principal inimigo do casamento é a falta de diálogo. E agora, vamos pensar. Quantos casais têm um diálogo aberto? Tem um diálogo, quantos? Quantos sabem, assim, o quanto tem na conta de um, quanto tem na conta do outro? Quanto que de fato sabe a senha do celular de um, sabe a senha do celular do outro? Quanto que de fato sabe o passado da pessoa e o outro? Quanto? O principal inimigo de um casamento é a falta de diálogo. Está repreendido em nome de Jesus. Isso daqui também não vou aceitar, irmã. Não tem que aprender na dor. Você vai aprender porque o papai está ensinando. Não pode dizer, eu tenho, não preciso. Não, eu não preciso. Eu preciso aprender com o Senhor e o Senhor me ama. E eu não vou fazer isso de novo porque isso dói em mim. Olha isso aqui, irmãs. Acabei de falar, ó. Nosso pastor falou semana passada que em dados estatísticos a falta de diálogo está em primeiro lugar como motivo de separação de casais. Pronto, posso falar. Tenho certeza agora. Adoro uma estatística também. Olha isso. A conversa do casal tem sido discussão. Está sendo discussão. E tem coisas também, irmãs, que é livramento, tá? Nem tudo é Satanás não, tá? Que mandou os demônios perturbar. É livramento. Porque se tem uma coisa, né? Tem coisas que... até onde vai, né? Hoje foi uma coisa, amanhã vai ser o quê? Né? Então, assim, a gente também tem que ter, mesmo assim, no meio da situação, a gente tem que ter o quê? Clareza. E se voltar, tem que colocar as regras e colocar limite. Falar, olha, isso aqui é inadmissível. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que passam dos limites, entendeu? Tem coisas que entendeu? É colocar limite. Porque é muito fácil abrir a porta e sair, mas para abrir a porta e voltar tem que ter regras. Tem que ter limites. Porque tem coisas que Deus não se agrada também. Então a gente tem que sair do emocional e ir pro racional. Isso aqui não era para ter acontecido, já aconteceu. E a próxima vez vai acontecer o quê? Se não era para acontecer isso e aconteceu, qual que é o próximo passo? Aqui o Senhor já está revelando a clareza. Entendeu? O Senhor já está revelando. Na volta, fala, vem cá, e vai fazer a oração, Senhor. O Senhor está vendo a minha situação, o Senhor está vendo o que aconteceu. Só deixa voltar se for da tua vontade. Entrega esse Isaac. Só deixa voltar, Pai, se for por ti. Se não, Pai, pode levar para longe de mim. Faça a oração corajosa. E na volta, se o Senhor permitir, tem as regras. Fala, nunca mais isso vai acontecer. Porque se isso acontecer, é isso aqui que vai acontecer. Se isso acontecer, é para esse número aqui que eu vou ligar. Se isso acontecer, é isso que vai acontecer. Entendeu?
Foi a primeira, se não foi a primeira, foi a última. E você vai se posicionar. Porque às vezes não é a primeira, né? Às vezes já é mais uma vez que aconteceu. E aí agora é perto do filho, daqui a pouco é perto da mãe, daqui a pouco é perto do túmulo. Entendeu? Aí a gente vai vigiar para não inflamar. Porque se tem uma coisa também que é perturbador, é a mulher goteira. Só que nada justifica, explica. Tem coisas que explica, mas nunca vai justificar. Então aí é um ajuste de conta. Agora a gente volta pro assunto diálogo. Qual que é o assunto diálogo? Primeiro problema dos divórcios é o diálogo. Por quê? Não fala o dia inteiro. Então o que você vai fazer? Você vai fazer algo que o homem não gosta de que acontecer. Eu vou falar isso pra vocês, tá? Vocês vão fazer algo que o homem, isso que eu vou falar pra vocês, o homem detesta. Mas vocês vão fazer. Porque não é sobre gostar, é sobre fazer. Vocês vão colocar os tópicos que precisam ser conversados. Vai fazer uma lista. Primeiro tópico, falar sobre o nosso casamento. Segundo tópico, vamos falar sobre a criação dos nossos filhos. Terceiro tópico, vamos falar sobre trabalho. Quarto tópico, eu não sei quais são os tópicos, tô falando. Sobre saúde. Não sei. Sobre os nossos pais, sogro e sogra. Outro tópico, sobre a nossa casa, a parte física que precisa arrumar. Vai fazer tópico e vai conversar. Vai levar pro café da manhã. Com jeitinho, com amor, com carinho. Entendeu? Vai conversar. Homem não gosta de conversar. O problema é deles também. Não gosta de conversar, mas vai. Porque depois vai ter que conversar com o advogado. Vai ter que conversar com o policial. Vai ter que conversar com o juiz. Vai ter que conversar com a sogra chorando. Aí vai ter que conversar. Aí vai ter que pegar tudo aquilo que não é falado e jogar no ventilador. Aí vem coisa do passado. Aí vem coisa mal feita. Eles não gostam, irmãs. Nem a gente gosta. Vai ter que falar, tem que confessar, tem que conversar. Porque a gente fala que nem umas maritacas com as amigas. E chega em casa e não fala. E eles ficam no mundo do nada. No mundo de Bob. Aí depois, a hora que conta, é aquilo. Meu Deus, Senhor. Poxa, carne é da mesma carne. Vai ficar perguntando pros outros? Vai ficar contando o segredo, confessando pro outro? Ah, mas ele não então vai ter que tomar. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Recentemente eu fiz 2 orações para 2 irmãs que pediram. E eu fiquei impressionada porque o Senhor revelou coisas diferentes. E os 2 eram sobre assuntos tópicos casamento. Para um, o Senhor revelou que não era o inimigo que tinha levado, era o Senhor que tinha permitido. Por quê? Porque precisava tratar a irmã. Falei, santo Deus. Na outra oração, na revelação da oração, o Senhor mandou ela entregar o Isaac e deixar ele embora. E parar de querer trazê-lo de volta, de idolatrá-lo. Isso, uma pessoa com dor, pedindo oração, apresentando o marido, foi isso que o Senhor mandou dizer para ela. Não tem uma receita. O que você vai buscar é o discernimento e o posicionamento. Entendeu? Porque também tem coisas que o marido não quer contar, porque depois a mulher joga na cara, muda com ele, conta pros outros. Então, não compensa. Agora, o diálogo, irmãs, o diálogo, ele é a chave. Porque aí, agora eu tô com saudade, passou, abro a porta, deixo eu entrar. Não, querido, vem sentar aqui. Senta aqui perto de mim, nós vamos conversar. Vamos conversar sobre vícios. O que tá acontecendo? Eu não vou aceitar isso aqui. Ah, mas, olha, abaixa o tom de voz. Comigo você não grita. Em mim você não coloca a mão. Nunca mais. Porque senão
Você vai ter que bater nos presidiários. Então, em mim, você não encosta o dedo mais, tá bom? Se você encostar em mim, você vai se arrepender. Até a sua mãe vai ter dó de você. Pai. Porque isso nunca mais vai acontecer. Irmã, mas você não nasceu grudada com ele também. Então vai ter que tomar posição. Esse negócio aí é almático. Falta mesmo, eu sinto do Espírito Santo de Deus. Porque se o Senhor não for, a gente não vai. Se não faz, a gente ama porque a mesma carne teve contato, tem filho, mas tem que ser, racional. Cabeça forte. A carne é fraca, mas a cabeça, o espírito é forte. Deixa a carne ser fraca. Entra em jejum. Fala, olha aqui, minha querida. Porque é isso que faz. A gente vai se envolvendo, vai não sei o que, vai não sei o que lá, vai não sei o que lá, e volta para a mesma coisa. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, eu vou ter o mesmo resultado amanhã. Eu falei pra você já em várias lives que quando o Senhor falou pra mim, entrega seu Isaac, o meu Isaac era o Rafael. Eu idolatrava, porque ele é inteligente, é um cara... né? Meu marido, casei com ele. Amo, amava, amarei. Só que eu tava amando ele mais do que o Senhor. O Senhor pediu, entrega ele. O coração tá duro, tá firme demais, tá uma pedra. Vai dar trabalho pra você, minha filha? Tá dando trabalho pra mim? Que Deus não tem trabalho com nada, né? Porque Deus é o jeito de falar só. Entrega ele. Eu vou usar você de qualquer jeito e a sua pregação vai que eu levei ele. Se eu levar ele, você prega que levou porque ele não abriu o coração e finish, a fim de papo. Fiquei com a boca no pó 2, 3 dias. Outros dias eu fiquei em luto de pé. Falei, pronto. Vou ficar sem marido. E eu vou ter que pregar que ele morreu porque ele não obedeceu. Olha só. É como se tivesse passado uma serra elétrica aqui no meio do meu peito. Eu sentia fisicamente uma dor. Sentia tudo. Não podia falar pra ninguém. O Senhor mandou eu ficar quieta, igual Zacarias. Zacarias ficou mudo porque o anjo falou pra ele ficar mudo. Mas, no meu caso, eu tinha que ficar muda mesmo falando. É de novo, entrega esses maridos na mão de Deus. Para de idolatrar a pessoa de carne e osso. Nós falamos sobre idolatria ontem. Deus abomina a idolatria. De homens, de imagens, de qualquer coisa que está no céu, que está no mar e que está na terra. Essa necessidade aí é vazio sentimental, é carência, é coisa que o pai e a mãe não deu, tá colocando no marido. Profetiza sobre esse homem. Se Deus falou que é pastor, ele é forte, ele é seu sacerdote, ele é sua segurança, você ama ele. Mas nós temos que ser imitadores de Cristo e levar todo mundo para a cruz, não para nós. Que dirá ainda uma pessoa que nem convertida é e que nem está abençoando assim a própria casa. Pelo contrário, ao invés de estar segurando, protegendo e conservando a paz, está atacando a sua esposa. Ah, não. Não me tenham como advogada para casos assim. Nem advogada eu sou, não tem nem OAB. Mais alguma coisa, irmãs? Deus seja louvado? Eu já trocava até a foto de perfil, irmã. Colocava uma sua, porque você está precisando se posicionar diferente agora. Entendeu? Vamos sair do lugar de vítima e vamos entrar na posição que Deus nos chamou. Mulher de Provérbios. Deus não fez filha dele para ser tapete para ninguém pisar, não. Deus não fez ninguém de tapete. Vocês não são capazes para homem pisar. É chamar para conversar. Senta aqui na minha frente. Vamos conversar. O que foi isso? Aonde já se viu?
E você pode falar, olha, você não acredita na Bíblia, ou você acredita, ou você diz que... E eu não encontrei na Bíblia o Senhor aprovando um homem que joga e que agride uma mulher. Além de não encontrar na Bíblia, eu não encontrei na lei. Porque não sei se você sabe, existe uma lei que se chama Maria da Penha. E se tem uma coisa que o policial ama levar, é o homem que infringe essa lei lá para a delegacia. Porque é fácil você pegar esse bracinho fino aqui e apertar. Eu quero ver você pegar um braço... Eu sei que envolve vergonha, envolve desprezo, envolve... Porque quando chega nesse ponto é porque outras coisas mais já aconteceram. Quando chega nesse nível, porque isso é só a ponta do iceberg. Já passou por abuso, já passou por desprezo, já passou por gritaria, já passou por vício, já passou por tudo. Isso é só a ponta. Então vai parar de chorar, vai enxugar essa lágrima e vai se posicionar. Porque ninguém pode ficar casado com um porco espinho que toda hora tá dando uma espetada. Deus tira, mas a gente volta. Deus tira, mas a gente volta. Então, tem gente que se Deus... Eu já vi, tá? Eu já vi, não foi uma vez só não. Eu já vi. Mulher que recebe, ama a oração. Quando chega pra falar do marido... Quando o senhor fala, eu tô entrando no teu... Se a pessoa pudesse, ela levantava e ia embora. Que maldição de idolatria é essa? Em nome do sangue de Jesus tem poder. Deus trata com você, mói você, coloca você na linha. E quando chega na hora do seu marido, fica com essa regaterice. Ah, não toca nele. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o que lá. Não sabe o que faz, irmã? Conversa. Tô falando do diálogo ainda. Não saímos do ponto diálogo. E não é nem essa palavra. Olha, é só Deus na causa. Tá bom, eu já entendi, pai. Tá, domingo já começamos a semana assim. Não sabe o que faz? Conversa. Vai conversar. Não vai ficar repetindo, não vai gritar. É que nem falou, fica o dia inteiro quieta. À noite, ao invés de conversar, grita. Não tô falando que só a gente grita, não. Só você grita, às vezes os dois gritam. Olha o padrão. Imagina os filhos vendo isso. Entendeu? E agora a gente vai precisar parar de contar historinhas. Que a gente ama contar historinha. Pra gente, pros outros. A gente ama contar história. O lugar de vítima, ele é confortável. Eu já falei isso pra vocês que tem pessoas que moram na rua que elas não querem sair da rua. Elas querem aquele lugar. E muitas vezes nós ficamos no lugar de vítima. Agindo como uma menina de 12 anos. E nós não somos, porque eu acredito aqui que não tem ninguém menor de idade aqui. Porque se tiver muito cedo, pode, dependendo do assunto aqui, é 18 mais. Então para de contar historinhas e agora se posicionem. É hora de parar de contar história. É hora de parar de se fazer de vítima. E é hora de se posicionar. Ah, mas tá ruim. Se tá ruim desse jeito, não vai piorar. Porque eu já falei pra vocês não usar frase negativa. Se tá ruim, vai melhorar. Agora que tava ruim, agora tá pior. Não, tava ruim, agora que vai melhorar. Às vezes a gente pede pra Deus uma providência e acabou de chegar. E o que a gente tá fazendo? Contando histórias. Não pediu uma resposta? Não pediu uma providência? Deus deu. Pronto. Por que a gente acha que a resposta de Deus é aquilo que a gente quer? Se fosse o que a gente quer, não era a resposta de Deus. Se é o que a gente quer, é o que a gente quer. Não precisa ser respondido.
A gente pediu para Deus tomar providência. Deus foi lá e espalhou. Deus seja louvado. Quando eu fiz a oração, eu falei, Deus, eu quero te servir, eu quero pregar, eu quero fazer a obra, eu quero viver para ti. O Senhor falou, tá, você quer? Então entrega o Isaac e vai viver. Como eu já tinha visto muito isso de irmãs falar que queria, mas não queria, e isso para mim não entrava na minha cabeça, chegou a minha vez. Porque eu já tinha visto isso inúmeras vezes. Mas foi muitas. Muita. Mas você toca no assunto marido, o sangue de Jesus tem poder que me dá um negócio. Por isso que eu não posso ser convidada para pregar em culto de mulher, porque eu acho que essa é a pregação. Eu posso sim, pai. Eu posso ser convidada. Eu já falei que não é para falar coisa. Mas é esse tipo de coisa aqui, pai. Se o senhor revelar. Se o senhor falar que vai tratar com ela, ela chora. Se falar que vai tratar com o marido, ela se joga no chão. Como eu já tinha visto isso muitas vezes, de diversas formas. Ai, mas meu marido é bom. Ai, mas meu marido, eu não quero que aconteça, que o senhor faça nada com ele. Ai, mas o meu marido, você quer saber? No fim mesmo, lá no fundo, do fundo, lá no subterrâneo, ele é maravilhoso. Só não mostra, mas ele é. Como eu já tinha visto tantas essas coisas, quando chegou a minha vez, acho que o senhor falou, então você falava, dizer, agora chegou a tua vez. Você quer viver pro reino? Quer pregar? Quer servir ao Senhor? Então tá. Então agora eu vou levar o seu marido. Eu chorei. Mas não foi pouco, não. Mas eu não pedi pro senhor deixar ele. Não pedi, irmãs. A boca de pedir chegou a tremer assim, ó. Falei, não. Falei, Deus. E eu chorava. O senhor tá vendo? Ele não tá abrindo o coração. Eu chorava. Tá vendo? Não vai dar certo. Eu chorava. Aí vi o Martim, chorava. Vi o Pedro, chorava. Olhava pra mim, chorava. Olhava pra ele, chorava. Mas eu não pedi pro senhor mantê-lo. Não jejuei. Eu jejuei até aquele dia. A hora que o senhor falou para mim o decreto, eu não jejuei mais. Eu orei incessantemente até aquele dia. Quando o senhor falou para mim, eu só chorei. Falei, agora eu não oro mais. Agora eu não choro mais. E agora... Não, chorar, chorei. Eu não oro mais, agora eu não jejuo mais. Quer ter um encontro com Deus mesmo? Quer conversar com o papai? Sair da sala do papai com as diretrizes? Não adianta ir para reunião com o papai, sair de lá e colocar o papel dentro do bolso e não fazer. Cadê o plano de ação? Não adianta ter o encontro lá e não ter o encontro cá. Isso. É essa a oração corajosa. É isso aí, irmão. Você chegou no ponto. Foi rápido, ó. 45 minutos. Já entendeu? Pronto. É só você orar por isso daí agora. Só você entregar. E deixa o Senhor tratar. Deixa o Senhor fazer. A Bíblia diz que ainda que o seu pai e sua mãe te desamparassem, o Senhor não nos desampararia. Que dirá, não está escrito nem marido. Não está escrito seu pai, sua mãe e seu marido. O marido veio depois. O marido veio depois de adulto. Dizendo, se seu pai e sua mãe, eu não te desampararia. Pode uma mãe esquecer uma mãe que amamenta esquecer o seu filho? O Senhor não esquece de nós. Fala que ele veste o lírio do campo que nem Salomão se vestiu de tanta formosura. Não aparece o nome de marido em nenhum desses versículos. Agora a gente fica lá. Vai se posicionar, irmãs. Porque a mulher sábia, ela edifica. E não tem edificação com ferro mole. Não tem edificação com cimento líquido. Não tem edificação com pedra de isopor. Edificação está voltada à força, à coragem, à ousadia, à intrepidez, à autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. Não tem como você edificar algo se aquilo não tiver uma base.
Então nós vamos edificar o nosso casamento sendo a mulher que nós somos, posicionadas, inteligentes, fortes. Entende? É assim que a gente se posiciona. É assim que a gente faz a obra. É assim que a gente constrói o nosso casamento. Ah, meu marido não quer sentar na mesa para tomar café. Você faz a xícara de café, leva lá na cama e fala, vamos conversar deitado. Pode ficar deitado. Se quiser deitar, se quiser rolar, se quiser do jeito que você quiser. O que a gente não vai sair daqui é sem uma conversa. Quiser conversar de pé, quiser conversar na varanda, quiser conversar dentro do carro, fica a seu critério, querido. Mas que nós vamos conversar sobre esse tema. Eu não vou ser levada por esse assunto. O Espírito Santo já me revelou e você não vai sair daqui sem a gente conversar. Não se constrói nada grande com base frágil. A gente não é um cristal. Nós somos filhas de Deus. E nós somos filhas de um Deus forte, de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, do Senhor dos Exércitos. Como que nós vamos ser uma filha frágil? Ó céus, ó terra. Nem combina com a gente. Nem combina. Nem combina. Não combina, irmãs. Eu não consigo olhar para uma mulher e ver nela. Não combina. Não combina. Não combina, não me chama para essa roda, para essa mesa, não me chama, porque eu não vou tratar ninguém dessa forma. Não combina. Irmã minha não é assim. Pode ter outra forma de fazer, pode ter outra forma de explicar, a voz é outra, a forma tem outro dom, tá tudo lindo, mas fraca não. Tem mulheres que são delicadas, bem femininas, mas fraca? Eu não conheço mulher fraca. Eu nunca vi uma mulher fraca. Eu nunca vi. Eu olho para mulheres, eu só vejo força, eu só vejo sabedoria, inteligência. Eu não consigo olhar para nenhuma mulher e ver fraqueza. Não consigo. Por isso que quando começa com historinha pro meu lado, eu já corto, porque eu falo, olha, não vai rolar. Vamos adiantar o processo. Vamos falar mesmo do que interessa. Porque não sei o quê. Não se faça de vítima perto de mim, porque eu não vou. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Tem muita gente segurando na sua mão, passando a mão na sua cabeça. Eu não vou fazer isso, irmãs. Eu vou olhar para você e falar, você é capaz. Você vai conseguir. O Senhor disse que você edifique, você vai edificar. O Senhor disse que você é filha, você vai agir como filha. Tem como construir algo grande com essa fraqueza toda? Não tem como. Porque não dá para você emprestar a estrutura da outra. Não dá para você... Sabe saco de cimento em obra? Quando você empresta, você devolve. Sabia? Obra é muito dinâmica, é maravilhosa. Você, às vezes, na mesma rua está acontecendo 3 obras. Aí faltou cimento para a estrutura lá da obra X. Aí eles vão lá no vizinho. Lá na outra obra. Falando para vocês que eu já trabalhei com construção. Eles vão lá na outra obra e pedem pro mestre de obra, viu? Você não me empresta 5 sacos de cimento? Ele vai falar, empresto. Vai lá, bate a massa, coloca na estrutura. No final do dia ou no final da semana você tem que devolver o saco de cimento. Porque você não faz obra com o cimento dos outros. Você compartilha, mas cada um faz a sua estrutura. Então acho que Deus já me usou como exemplo para bastante coisa, para eu hoje entender algumas coisas. E eu tive que falar para essa irmã. Deus levou, irmã, Deus está revelando que ele levou e foi ele que levou para você ser forte. Porque você estava oscilando muito. Você estava oscilando, né? Você achava que era opcional servir ou não servir o Senhor. Aí ele levou a sua segurança. Mas foi ele que levou, tá? Na hora certa ele vai devolver, pode ficar em paz. Fortalece você aí que ele volta. E para outra foi isso. Olha, não ora para ele. Eu tô orando há muitos dias para ele voltar. Ele voltou não. Então, ora para Deus levar para longe mesmo. Aí ele pediu o divórcio, então. Ele pediu o divórcio. Foi você que pediu? Não. Foi ele que pediu? Nem sempre que ele pediu, a gente... Entendeu, irmãs? Cada caso é um caso. Vamos analisar o caso. Você quer ter o seu caso analisado?
Dá para fazer assim, ó, um quadro. Jesus analisa meu caso? Senhor analisa meu caso? Será que a gente quer mesmo ter o caso analisado? Será que a gente quer que o Senhor pegue a gente no meio da multidão e fale, vou analisar o seu caso aqui. Deixa eu analisar o seu caso aqui, peraí. Ô, mulher do poço, vem cá, eu vou analisar o seu caso. Esses maridos que você tem não é seu. Disse bem que você não tem marido, porque também você já teve vários. Esse que você tem não é seu. Quer ter o caso analisado? Ou quer andar no meio da multidão? Igual o caranguejo, vai pra lá, as perninhas, vem pra cá, junto com a onda. Ou quer ter o caso avaliado, quer ter o caso pinçado, assim, do meio da multidão, falar, deixa eu ver o seu caso aqui, ó. O seu caso aqui que você tá fornicando e não casou. O seu caso aqui que você fala que não tem marido, mas você tá namorando um homem que não é seu marido. Ou você diz que não tem marido, mas vira e mexe, você dá uma brincada fora, né? Deixa eu pegar teu caso aqui, ó. A gente quer ter o caso avaliado? E Deus avalia casos. É só querer, só pedir para Deus avaliar que Ele avalia. Aí a gente para de historinha. 1 Coríntios 2,14. Amém? 1 Coríntios 2,14. A porta do céu é bem estreitinha, então a gente tem que passar. Tem que passar, então tem que deixar o que nos deixa para trás, entendeu? Tem que passar. A porta do céu é estreita. Então a gente tem que ajeitar o que tá errado pra gente conseguir, porque não vai passar com mala pesada, não. Vai sozinha, vai só o corpo. E para de historinha, tá? Eu não sou eu que tô falando, não. É o Espírito Santo. Tá mandando vocês pararem de historinha. Para de contar historinha. Chega. Assunto encerrado. Para de contar historinha. Para de ficar indo e voltando nessa história. Chega. Para de agir como uma adolescente. Como uma menina. Que vem que tá encantada com o primeiro amor. Para. Para com isso. Chega. Deu. 1 Coríntios 2,14 diz assim. Mas o homem natural não aceita. Ah, pai. Olha isso, irmãs. Nem lembrava disso aqui. Já tinha visto, esquecido. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Eu acho que nem precisa explicar, já está autoexplicativo, né? Amanda, mas pela razão entra aqui, ó. O homem natural não aceita as verdades. Elas lhe parecem loucura. Sem visão espiritual, a gente não consegue fazer nada. Sem visão da parte de Deus, é impossível ver o Senhor. Se o Senhor não revelar o que está acontecendo, e estou falando, não é generalizado, é personalizado. O Senhor vai falar de forma personalizada. Senão você chegaria na sala na recepção do hospital e falaria, quem que tá com alguma coisa parecida com o meu? Você também tá com virose? Ah, parece virose? Você tá com o quê? Ah, tá parecido? Então faz o seguinte, nós estamos 5 aqui parecidos. Vai lá na sala do médico, pega a receita e vem pra cá. A gente nem vai entrar no médico, a gente compra o mesmo remédio. É assim? Você compra remédio no nome dos outros? Ou você vai passar pelo seu diagnóstico, pela sua avaliação e pela sua medicação? O Espírito Santo, ele revela conforme aquilo que precisamos ouvir a nossa necessidade. É personalizado. Elas lhe parecem loucura e não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar. Por isso que o senhor está mandando parar com historinha, porque está contando historinha
Sendo que você sabe que isso tem questões emocionais e espirituais. Aí fica contando a mesma história para quem não entende o que está acontecendo. Pensa que se eu fosse contar isso na época, o senhor falou que vai levar meu marido e eu tô aqui e vou ter que pregar sobre ele. A única pessoa que eu contei depois que o senhor liberou foi para minha mãe. E olha que eu acredito, viu? Eu preciso conversar isso com ela, preciso do diálogo com a minha mãe. Porque eu acho que ela orou muito pelo Rafa. Tenho certeza. Se é que ela não jejuou pela vida dele, porque o senhor não me liberou para jejuar nem para orar. Mas eu acho que ela fez, porque ela ficou bem mexida. Porque ela é bem pichurucona, mas quando ela viu também que eu sou, ela falou, Amanda, você é doida. Eu falei, mãe, o senhor falou, Deus, o senhor falou. E ela ficou uns 2, 3 dias quieta. Deve ter feito jejum de Esther por ele. Essa sogra ama esse genro. Ela entendeu. Falei, ué, o senhor falou, tá falado. Não é comigo, mas não. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Agora nós estamos entrando e o Senhor está dizendo que vocês estão avançando e alcançando e tocando verdadeiramente no que é ter relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Antes a dor era a dor da mágoa, da tristeza, da angústia. Agora vocês vão começar a sentir fisicamente e espiritualmente o que é fazer a vontade de Deus. Agora já não é mais uma dor de, nossa, que tristeza, nossa, falou tal coisa. Agora é a dor de obedecer. A dor de viver para fazer a vontade de Deus. Sabe aquela dor que você fala, eu queria fazer tantas outras coisas, mas eu vou ter que fazer isso aqui. Essa é aquele sentimento, sabe quando Jesus passa por todo o caminho, passa pela via dolorosa, foi orar na noite, Jesus chega a transpirar sangue. Era também um encontro com o Pai, era uma intimidade, era uma proximidade. Existem dores que são dores almáticas, que as pessoas nos machucam, sabe? Nos ferem. Mas existe também ali aquela força que vem no nosso corpo, que nos mostra o que verdadeiramente é fazer a vontade de Deus. Conseguem imaginar o que o físico de Abraão sentiu ao levar Isaac para uma possível aniquilação? Consegue imaginar o que Jó sentiu no físico para estar mais próximo ainda do Senhor? Consegue imaginar o que José sentiu quando ele sabia que ele tinha tido sonhos e ele sairia daquela prisão, mas aquilo estava fazendo ele ficar mais próximo de Deus? Consegue imaginar as dores que os grandes homens de Deus passaram? Por estar próximo, por saber que estavam obedecendo o Senhor? Acha mesmo que essas dores que as pessoas tentam nos causar, elas podem ser comparadas com o peso da glória no nosso corpo? Existe a dor do parto, eu tive dores, eu tive contração, entrei em trabalho de parto dos meus 2 filhos, embora não os tive de parto normal. Mas eu entrei em trabalho de parto, eu tive dilatação, eu tive contração, o Pedro não estava encaixado, não encaixou de jeito nenhum, o Martim já estava encaixado, mas aí eu já tinha marcado a cesárea, porque eu também não queria, mas senti todas as dores. Senti a contração, fiquei lá, tomei ocitocina. Olha, é ocitocina que toma? Eu nem lembro o nome daquela bendita, daquele soro. Eu senti essas dores todas. Só que quando o Senhor falou para mim, agora você me vê. Eu tinha a sensação que eu estava vendo a face do Senhor assim, ó. Porque eu falei, olha que agora o peso da glória, o peso da obediência não pode ser comparado com nenhuma dor física. E aí você poderá dizer, não dá para comparar, porque o que passou Jó também, falar a verdade, hein? Mas você lembra que Jó fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Deus quer que nós sejamos maduras, posicionadas, direcionadas. E que nós tenhamos o nosso Deus como nosso Pai. E todas as outras coisas Ele nos acrescentará. Todas as outras coisas. Só dá para entender o espiritual quem se move no espírito.
É o discernimento espiritual que vai mostrar para nós a situação que nós temos que resolver e de que forma ela tem que ser resolvida. Amém? Vamos orar? Orar pelas questões de saúde que as irmãs trouxeram, orar por essas situações e posicionamento como mulher. Amém? Vocês estão bem? Tá todo mundo quietinho? Glória a Deus, aleluia. É isso, irmãs. Hoje foi isso. Deus seja louvado. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença nesse momento. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra viva, reveladora, Pai, e eficaz. Primeiro eu Te peço, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor dê discernimento cada dia mais, Pai, intrepidez, Pai, posicionamento para as minhas irmãs, Pai, e para mim. Que nós possamos, Pai, assim como a Tua palavra diz que somos mulheres que edificam os nossos lares, que nós possamos fazer isso de forma como o Senhor confiou a nós, de forma forte, de forma sábia, de forma inteligente, Pai, com ousadia, com comunicação, que não venhamos, Pai, a utilizar de ferramentas e que não venhamos utilizar de materiais que não são, Pai, utilizados para edificação, Pai. Que não venhamos colocar outros materiais, Pai, que não venhamos colocar outras estruturas, Pai, diferentes daquelas que nós deveríamos colocar, que possamos colocar ali algo, Pai, que seja forte, que seja firme, que seja eficaz, Pai. Que não venhamos misturar os materiais, que não venhamos colocar isopor no lugar de onde é para colocar ferro, Pai. Que não venhamos colocar areia na onde é para colocar cimento, Pai. Que nós possamos ter força, Pai. Que nós possamos olhar para nós, Pai, como mulheres que somos sábias, Pai. Como as filhas do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos, Pai. Que não venhamos, Pai, colocar situações, que não venhamos fugir, Pai, de conversas difíceis, de conversas necessárias, Pai. Que não venhamos, Pai, colocar, Pai, passar a mão na cabeça, Pai. Fingir que nada está acontecendo, Pai, porque depois nós mesmos vamos ser vítimas daquilo que não resolvemos. Tudo aquilo que a gente não faz, que a gente não resolve, volta contra a gente, Pai. Então que possamos ter posicionamento e autoridade, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço também, Pai, que em nome de Jesus, Pai, que o seu Espírito Santo de Deus, Pai, que a cura, Pai, adentre esses quartos de hospitais, Pai, essas casas, Pai. Tira essas crianças, Pai, desses cativeiros de doença, Pai. Tira essas crianças, Pai, do ataque do maligno por brecha dos seus pais ou por setas inflamadas do maligno, Pai. Repreende, Pai, essa enfermidade, Pai. Isso que está fazendo essa mãe, Pai, ficar presa, Pai, em ambientes, Pai, ficar desgastada, cansada, que elas possam entender também o que há de obra nesses lugares e fazer para que também elas possam ser libertas desses lugares, Pai. Todavia, não deixe o inimigo tocar, Pai, nessas crianças, utilizar de médicos, de enfermeiros ou de lugares, Pai, para colocar essas crianças, Pai, em cativeiros espirituais, Pai, em cativeiros, Pai, físicos, mas usa, Pai, dos seus filhos, dos seus servos, Pai, usa da tua luz, do teu Espírito Santo, Pai, para colocar ali, Pai, pessoas da tua parte, Pai, para resolver essas questões, Pai, e dar alta para essas crianças, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãs? Essa palavra não é para pessoas naturais, tá? Essa palavra é para pessoas espirituais. Vou dizer para vocês porque eu já vi, não foi a primeira, não foi a última, não foi a segunda e tenho certeza que infelizmente não vai ser a última. Tem gente que não suporta essa palavra. Tem mulheres que não aguentam ouvir essa palavra. Mas o Senhor já falou aqui, ó. Parece loucura e não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Não fiquem chateadas, não fiquem preocupadas com quem não... Eu já passei dessa fase. Tá? Eu falando pra vocês que eu já acompanhei muitos casos, muitas mulheres perto de mim, do lado, na família, que não consegue entender. São feridas muito mais profundas, são cativeiros muito mais profundos e tem gente que não quer libertação, tá bom? Tem gente que não quer ser liberto. Não é todo mundo que tá preso que quer ser liberto. Não é todo mundo que tá embaixo da ponte que quer ter uma casa para morar. Entendam isso, que isso vai ajudar vocês muito no ministério de vocês. Isso vai ajudar vocês a não sofrerem, não ficarem doentes por causa de situações de pessoas que não querem fazer as coisas acontecer. Não levem para o coração, não levem para o pessoal, levem para a palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado. Fiquem com Deus, bom domingo para vocês e até amanhã. Nós estaremos aqui novamente amanhã às 6 horas da manhã. Beijo, eu amo vocês.